Olá amigos, quem vos fala é Marconi do Ministério Casa de Deus. Se você é novo no nosso canal é voltado à oração e ao ensino da palavra. Hoje a nossa reflexão vai se dar no livro de Lamentações, capítulo 4 e verso 13. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, das nossas publicações que é feita constantemente no Facebook e no YouTube, se inscreva no canal, dê um gostei, compartilhe nossos vídeos e nos ajude a evangelizar. E oremos assim: ó Deus Santo, justo, perfeito e fiel, o Senhor tem sido misericordioso comigo, com minha família, com todos. Estenda as tuas mãos e abençoa meu ouvinte e meu telespectador. Abençoa aquele, Senhor, que está afastado do Evangelho, que o mal tem tirado ele da tua casa, Senhor. Traz ele de volta pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor, que é o único que pode convencer o homem do pecado e do juízo. Me ilumina, Senhor, para que eu possa falar a tua palavra, sem nenhuma heresia, sem nenhum erro. Que a pregação que sair de mim, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Reconheço que eu não sou nada, não sou ninguém, não sou digno. O único que tem que ser adorado é ti, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. No livro de Lamentações 4, verso 13, diz assim: foi por causa dos pecados dos profetas e das maldades dos seus sacerdotes que derramaram o sangue do justo no meio dela. Esse vídeo que eu fazer, ele não tem o intuito de falar mal dos pastores. Porque um pastor, um homem de Deus, que está na frente de uma obra, quando ele se permite ser usado pelo Senhor, ele é uma bênção na mão do Senhor e é uma arma para a destruição do mal. Quando ele prega o Evangelho, quando ele abre a sua boca para a proclamação do Evangelho, é o próprio Deus falando. Deus usa as palavras dessa pessoa e muitos se arrependem e volta ou aceita Jesus. E essa pessoa é um servo do Senhor em trabalho do reino de Deus. Mas quando o pastor, ele é uma pessoa que está desviada, que já está desviada no seu coração, ou que ele foi ser pastor pelas motivações erradas, essa pessoa é uma arma de destruição. E é isso que o livro do profeta Jeremias ele vai mostrar. Se um dia você tiver a oportunidade de ler o livro do profeta Jeremias, você vai ver que houve uma guerra entre a nação da Babilônia e Israel. Isso na época era normal, guerras militares entre um e outro. E óbvio que o exército de Israel foi defender seu território, a sua nação. E houve baixas, uma batalha à espada que não é igual a nossa, que as nações praticam nesse período da história, mas é uma guerra manual, espadas, flechas, tudo aqui que a gente vê. E pessoas perderam a vida. Óbvio que no lado de Israel teve mais perdas. E as pessoas que morreram na guerra não tiveram o direito de enterrar os seus corpos. Isso foi uma forma de punição. Os soldados, as pessoas que morreram em batalha, eles ficaram com seus restos mortais espalhados ao campo aberto. E você sabe que isso, quando o corpo vai entrando em decomposição, que é um processo natural e biológico, ele vai deixar um ambiente que não é bom para o ser humano. Ele traz muita bactéria, traz muitos problemas de saúde. E o que aconteceu foi exatamente isso. As pessoas morreram num campo de batalha e não tiveram o direito de se enterrar, e ninguém sepultou seus corpos. E eles ficaram, e aquilo trouxe doenças. Houve fome em Jerusalém, muita fome. As mães mataram os seus filhos e cozinharam, praticando canibalismo. Os judeus, depois que essa situação passou, os judeus começaram a comprar a lenha, a água e a comida, coisas que eles recebiam de graça. As pessoas que adoraram a ídolos antes dessa guerra, os soldados da Babilônia invadiram o seu sepulcro e espalharam os seus restos mortais no campo, nas ruas, na cidade. O templo foi queimado. Aonde tinha se acendido incenso para outros deuses, as casas foram queimadas.
e tirando que parte da nação ficou 70 anos de cativeiro na Babilônia sem poder voltar a Israel. Essas foram algumas coisas que aconteceu da guerra entre a Babilônia e Israel. Mas o que é mais impressionante não é nem isso. O mais impressionante é a quem a Bíblia atribui a culpa. A Bíblia podia atribuir a culpa ao rei, a Bíblia podia atribuir a culpa ao exército inimigo. A Bíblia atribui a culpa a um grupo de pessoas que eles são extremamente culpados. E exatamente Lamentações 4, capítulo 4, verso 13, a Bíblia atribui a culpa ao profeta e ao sacerdote, as pessoas que estavam voltadas ao ensino da palavra. Por quê? O profeta profetizava mentiras, ilusões ao coração das pessoas. E as pessoas, como não se importavam em saber se isso era verdade ou mentira, eles acreditavam de bom grado. O profeta só falava coisas boas, que Deus ia dar, que Deus ia abençoar, que Deus ia abrir a porta, coisas boas para se ouvir. E Deus não estava falando isso naquela época. Eu não estou dizendo que o Senhor não abençoa, que o Senhor não prospera, que o Senhor não cura. Isso não estou dizendo isso. Mas nem sempre Deus tem essa pregação para as pessoas. Há momentos na história que Deus abençoa, mas também há momentos na história que Deus requer arrependimento, retidão e santidade. E naquele momento, o que Deus queria daquelas pessoas era arrependimento, retidão e santidade. Os sacerdotes, eles não exortavam as pessoas. Pelo contrário, eles fortaleciam a mão dos malfeitores, dos corruptos. Então, essa situação foi se alastrando, foi continuando, a ponto que a nação de Israel esqueceu ao seu Criador. E óbvio que o juízo de Deus viria e seria executado. E a forma que Deus encontrou para aquela nação, para aquelas pessoas, foi a guerra. Eles lutaram contra a Babilônia e foram derrotados e foram levados a cativeiro. Então, o mal que o sacerdote e o profeta fez naquele momento foi em mentir para as pessoas, em vender ilusões, ser pessoas voltadas só ao interesse, em fazer as coisas voltadas ao dinheiro e não se dedicar à causa do Senhor. E pessoas foram mortas, perderam as suas vidas, crianças, idosos, pessoas uma nação totalmente destruída, uma família perdida. E a Bíblia diz que a culpa é dos profetas e dos sacerdotes. Voltando para o dia de hoje, para a nossa atualidade, exatamente se acontece a mesma coisa. Pastores, líderes, evangelistas, missionários que não pregam o evangelho. E eles não exortam as pessoas à santidade, ele não chama as pessoas ao arrependimento, ele não chama a pessoa para voltar a Cristo. E quando vão pregar, só prega bênçãos, bonanças, maravilhas. Isso é uma pregação, mas nem sempre Deus tem essa mensagem para a nação. Deus não é uma máquina, um robô que só prega benção, 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 benção. Deus não é uma máquina que só prega vitória, vitória. Tem momentos que Deus chama a sua igreja e o seu povo ao arrependimento. Se você ler no livro de Jeremias, ele está chamando as pessoas ao arrependimento. E os pastores que têm a missão, ou tem até aqueles que se meteram a ser pastor, que não era pastor, eles nem o trabalho de pastor estavam fazendo, abandonando as ovelhas, deixando a fraca, batida, oprimida, e muitos vão se desviando do evangelho por falta de pastores, por falta de pessoas que pregam o evangelho, pessoas que cuidem. Então Deus, naquela época, chama a nação de Israel ao juízo. A mesma coisa irá acontecer no dia do juízo final. Deus vai chamar ao juízo e vai prestar conta, pedir prestação de conta a todos os pastores de todas as épocas, da nossa, da futura, da passada, a todas. Exatamente, os pastores que pregam muita prosperidade, muito movimento, muita coisa boa, esses pastores só estão preocupados em encher a igreja.
Os pastores só estão preocupados com o dinheiro. Pastor que prega santidade, arrependimento e renúncia, eles não são tão bem sucedidos nos seus ministérios. Mas esses pastores, esses homens que pregam esse evangelho que é bíblico, eles são os mais bem sucedidos diante de Deus. Que adianta você encher a sua igreja? Que adianta você ter uma igreja bonita? Que adianta você ter um padrão de vida bom e saber que seu ministério está reprovado diante de Deus? Então, pregue a mensagem que Deus lhe deu em suas mãos. Pregue o evangelho da cruz. E se você for pregador do evangelho, se a sua mensagem, independente dela qual for, independente de que ela seja, ela vai trazer as pessoas ao arrependimento, ela vai trazer as pessoas para voltar para Deus. Independente, se você for um pastor que prega cura, as pessoas vão voltar a Deus pela sua pregação. Se você for um pastor que prega prosperidade, as pessoas vão voltar a Deus e vão reconhecer que realmente estão vivendo em pecado e precisam voltar a Deus. Mas se você for um pastor que já está corrompido, afastado do evangelho e que só está mantendo a aparência, a sua pregação, o seu ministério vai afastar as pessoas e, pelo contrário, elas vão ficar com raiva de você, vão ficar chateadas com Deus pela sua mal conduta. E saiba, meu amigo, aonde você estiver, Deus chamará cada pessoa ao juízo. Então, naquela época, na época de Jeremias, passava um grande problema. Os pastores, os sacerdotes e os profetas, eles não serviam mais a Deus. Eles queriam ser profeta, inventavam mentira, inventavam visões. E quando um homem de Deus se levantava para pregar o evangelho, para profetizar, os falsos pastores se uniam, faziam um complô e tentavam calar a boca dele, até matando os profetas. Exatamente isso era na época de hoje. Deus chamará em juízo todos os pastores, todas aquelas pessoas que ele deu uma obra e uma missão. E o falso pastor, o falso pregador, ele só está contribuindo para o reino do diabo. Ele só está contribuindo para o anticristo, porque a sua mensagem, quando não vem com um coração sincero, quebrantado, quando não vem com o estudo da palavra, você só está levando as pessoas para o inferno e não ao arrependimento. Então, exatamente o que acontecia com Jeremias na época onde ele lutava com falsos sacerdotes e falsos mestres, acontece na nossa época hoje. Há muitas pessoas que se dizem ser pastor e que não são pastor, e pelo contrário, elas estão levando as pessoas à perdição. Se você gostar das nossas pregações, se inscreva no canal, dê um gostei, compartilhe e oremos assim: ó Deus santo, justo, perfeito e fiel, estenda as tuas mãos sobre a minha vida, livra de todo mal, todo perigo. Abençoa aos meus ouvintes, telespectadores, aos 4 cantos do planeta Terra, Senhor. Leva essa pregação, Senhor, para aqueles que estão precisando ouvir a mensagem e que eles possam voltar a Ti, Senhor. Que eles se arrependam de todo o mal que estejam praticando contra si mesmo, que eles venham ter a consciência do Evangelho. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.